Olá, internautas. Eu estou aqui com o jornalista o Everton. O Everton, amigo, conhecido, ele tem 54 anos. Ele mandou aqui uma pequena biografia dele. Jornalista, 31 anos, vice-presidente nacional do SEBRAPAZ, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. Ele é também o editor do site i21.org.br e também é colaborador do Portal Vermelho. O Everton é um jornalista muito sagaz, muito ativo, e eu fiz questão de chamá-lo para a gente bater esse papo, porque ele é um observador atento desses acontecimentos políticos, tem uma interação muito boa com as questões internacionais. Ele também participa da Secretaria de Relações Internacionais do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Boa noite, o Everton. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para a gente bater papo. É um grande prazer conversar contigo. É sempre muito bom, muito esclarecedor as conversas com você. E seja bem-vindo aqui ao outro lado da notícia. Eu me sinto honrado, agradeço muito o convite. Obrigado pelo jornalista sagaz. Vindo de você, isso é um grande elogio. Jornalista que eu admiro muito. E sempre à sua disposição, meu amigo. Então, Everton, eu queria conversar um pouco com você sobre... A gente podia iniciar falando como a mídia vem tratando essas questões da pandemia da Covid-19, num cenário de crise econômica muito severo, crise severa, muito grave, uma crise de âmbito internacional, que o Brasil vem tratando isso com desdém desde o golpe de 2016. Isso se acentuou no governo Bolsonaro, quer dizer, essa história de tirar do Estado as suas prerrogativas sociais, constitucionais, as reformas que foram sendo feitas, isso foi enfraquecendo o Estado e, consequentemente, enfraquecendo os setores que dependem de políticas públicas, políticas sociais. A mídia, naturalmente, não trata dessas questões, fica falando que precisa isso, precisa aquilo, mas o que é concreto, o que é real, ela acaba não tratando, não tocando nesse assunto. E outra questão também é que a gente, vendo o noticiário da mídia, a gente fica sabendo do que acontece na Europa, do que acontece nos Estados Unidos, né? Do que acontece um pouco na China, mais por questões outras, por a questão de ser a China, o peso que tem a China, mas a gente não sabe, por exemplo, o que está acontecendo aqui do lado, no Paraguai, na Bolívia, no Equador, no Peru, no Chile. Quer dizer, tem coisas importantes acontecendo e a gente não fica sabendo. Quer dizer, isso revela um pouco o papel nefasto que tem esse sistema de monopólio da mídia. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Everton. Pois é, a nossa chamada mídia corporativa, que eles se autodenominam profissionais, né? Eles, é o jornalismo profissional, que na verdade o jornalismo profissional não segue norma nenhuma a não ser seus próprios interesses mesquinhos, que estão descolados do interesse da sociedade em geral. Eles não têm de profissional nada. Essa crise da pandemia desarrumou muita coisa, ao meu ver, e revelou muito claramente outras coisas. Por exemplo, isso que você citou da América Latina. A destruição dos organismos multilaterais que foram criados durante o período do governo Lula e Dilma, CELAC, ALBA, outros mecanismos, enfraquecimento do Mercosul, fez com que a substituição disso por coisas canhestras, como a Aliança de Lima, né, o Fórum de Lima, como chamam, que é a aliança de países reacionários para tentar impor a hegemonia conservadora na nossa América. O que resultou, por exemplo, o que eles fizeram frente a essa pandemia na América Latina? Que na América Latina ainda não assumiu a sua expressão mais elevada, essa pandemia. Veio China, está pegando a Europa, está chegando aqui agora. A solidariedade entre os países da América Latina é quase zero. O que um está fazendo pelo outro? No Equador, você tem acompanhado cenas dantescas. Agora, isso é mais grave, né? Porque isso revela
E isso é que está deixando a mídia corporativa sem saber ainda qual tom que adota. Eles têm adotado um tom de esclarecer sobre a gravidade e tal, mas debates de fundo eles estão confusos. Porque, por exemplo, a União Europeia, quem é que vai defender? Está difícil defender a União Europeia. O Lenin dizia, né, que a união dos Estados europeus capitalistas ou seria reacionária ou não seria capitalista. E agora está provado. Qual foi a solidariedade entre os países europeus, entre eles mesmos? Chegando ao ponto de europeístas dizerem, solidariedade europeia é zero. O governo de extrema-direita da Itália, quem está ajudando a gente é a China. A Rússia e a China estão ajudando mais a Europa do que a União Europeia. Mostrando Cuba. que, na verdade, eles não têm... Cuba, cercada. A Rússia mandou, né, um carregamento de máscaras e equipamento para Cuba, foi bloqueado, não pôde nem chegar no porto. Quer dizer, foi hoje ou ontem que aconteceu isso. Quer dizer, eles não estão ainda, eles não estão achando a mídia corporativa para debate de fundo, eles estão meio confusos, eles estão meio perdidos. Porque a pandemia vem revelando que o discurso do Estado mínimo não se sustenta, é um discurso de genocida para os povos. O centro do capitalismo, do imperialismo mundial, os Estados Unidos, está com gravíssimos problemas sociais. Não é à toa, você veja, o estado de bem-estar, uma reflexão que eu tenho feito esses dias aqui. O estado de bem-estar social surgiu como uma tentativa de compensação para desviar os trabalhadores do rumo revolucionário, né? Não precisa ir para a União Soviética, por exemplo, russo, não, a gente dá aqui, não sei o que. Aí, o que faz o Financial Times, Bíblia do mercado financeiro, escreveu um editorial, não sei se você viu esse editorial, saiu no domingo, dizendo o seguinte, que realmente não dá para admitir um sistema que não tenha mínimas compensações sociais, que não tenha saúde para o povo. Financial Times. Tem alguma coisa se movendo ali que eles estão vendo, está grave. Está grave. A gente tem que encontrar uma resposta para isso. Aquela revista, uma das revistas mais prestigiadas do sistema americano, que trata de política externa americana, publicou um painel de opiniões de pessoas conservadoras e liberais, porque essa revista é liberal, ela apoiou, liberal dentro do que é considerado ser liberal nos Estados Unidos. Ela apoiou, por exemplo, ela tem 50 anos, nunca tinha apoiado nenhum candidato, apoiou a Hillary Clinton na última eleição, que a Hillary perdeu para o Trump. Essa é uma revista que Foreign Policy, que é política externa, né, na tradução. Ela tenta se colocar nesse campo assim do conservadorismo iluminado, de conservadorismo sem ser um extrema-direita e tal. Mas ela faz um painel com pessoas do campo dela, conservadoras e tal. É interessante ler. A gente traduziu, botamos no Vermelho e no I21. Porque mostra que eles estão batendo cabeça. É interessante isso. Alguns dizem o seguinte, são 12 análises curtas do campo deles. Dizem o seguinte, vamos ter uma globalização, vai ser uma globalização mais centrada na China. Não, a globalização vai mudar no seguinte aspecto, as cadeias de produção não vão ser mais distantes, porque essa pandemia revelou que cadeias distantes são muito suscetíveis a ser interrompidas por qualquer evento. Então, a tendência vai ser um nacionalismo econômico, ou seja, as cadeias de produção e suprimento voltam para perto das suas matrizes consumidoras e o mundo vai ficar mais fechado. Um dos caras bota assim, um mundo mais fechado, mais pobre, mais autoritário, mais conservador, alguma coisa assim. E muitos deles dizendo o seguinte, olha, me chamou a atenção que a mulher foi, não é qualquer uma essa mulher foi membro do Conselho de Segurança Nacional do primeiro governo Bush, representou os Estados Unidos na cúpula da OTAN e ela simplesmente diz o seguinte, os Estados Unidos perderam a capacidade de liderar mundialmente. Os Estados Unidos, nos últimos tempos, tem se desautorizado como líder mundial. Ninguém mais vai respeitar a liderança dos Estados Unidos.
E outros dizendo isso, ó, vai ser um mundo em que os Estados Unidos não vai ser mais líder. Ou ele vai ter que compartilhar a liderança, vai ter que se reposicionar. O que está no fundo, na verdade, o que está em jogo, na verdade? É o próprio capitalismo. Isso eles nunca vão colocar em jogo, né? Eles nunca vão colocar isso em. Teve a derrota do Bernie Sanders, a desistência do Bernie Sanders anunciada ontem, não sei se você leu no Estadão, aí um colunista daqueles amestrados do Estadão coloca assim, não, não, acho que não era do Estadão, não. É um brasileiro. Escreve assim, não, o que foi derrotado com Bernie Sanders foi o populismo de esquerda, o populismo socialista, porque se existe problema social nos Estados Unidos, existe, mas não pode ser o socialismo a solução. Quando, na verdade, não existe outra solução de fundo que não seja essa. Mas isso eles vão tergiversar sempre. Eles sempre. nunca vão pôr essa questão em debate, né? Vamos debater aqui o socialismo, por exemplo. Eles estão dizendo aí, por exemplo, que eu estava lendo um colunista de um jornal português, um colunista especializado em economia, que ele estava dizendo que os liberais todos agora são keynesianos. Keynesianos significa que vai ter o Estado e tal, mas já vem logo a advertência de que isso gera dívida. Quer dizer, se você gera dívida, alguém vai ter que pagar para alguém. Eu estava vendo aqui os editoriais dos jornalões, quer dizer, tem aqui, por exemplo, o jornal o Estado de São Paulo, que ele diz aqui que um editorial, né, um dos editoriais, que o vírus e o mercado de trabalho serão necessárias medidas emergenciais de amparo aos quase 40 milhões de trabalhadores informais. Isso sem falar dos desocupados. Aí a gente vai para o Globo. O Globo tem um editorial que diz que o título diz assim: salvamento dos estados requer cuidados especiais. Aí na chamada diz o seguinte: é inaceitável que o custo da irresponsabilidade fiscal seja repassado para a sociedade. Ou seja, nesses editoriais a gente vê isso que você está dizendo. Ao mesmo tempo que eles ficam falando, é preciso isso, é preciso aquilo e tal. Agora, quem vai pagar esta conta? Né? Quer dizer, quem está, na verdade, sendo, entre aspas, o credor de tudo isso? Quer dizer, vamos gastar, mas depois vocês vão pagar. Você veja que mesmo dentro dos marcos do keynesianismo, isso é muito limitado. Aí que entra essa questão que você está dizendo, quer dizer, qual é a solução, qual é a saída, qual é a alternativa? Tem uma crise dentro da crise, não é isso? Exato, exato. E eles não vão colocar isso em pauta, né? Porque o compromisso deles não é com debate plural. Porque até você admitiria, e admite, claro, que tem pessoas que mesmo dizem, não. Porque, por exemplo, é difícil para uma pessoa que defende a mão invisível do mercado debater hoje em dia. Você vai perguntar onde é que está a mão agora, invisível do mercado? Amparar quem não tem dinheiro para pagar um tratamento, um plano bom, porque não sei se você leu uma entrevista que saiu do infectologista da USP, dizendo que as pessoas vão morrer nas portas do hospital. A crise no Brasil está só começando. E o pior, está tendo o relaxamento da quarentena. Eu estou passando a quarentena aqui eu moro em Brasília, mas como você sabe, né? E eu vim para Salvador, porque minha mãe tem 74 anos e mora sozinha aqui, eu vim acompanhá-la durante esse período. Cheguei dia 21 de março. Hoje eu fui para a rua, Bertolini. Rapaz, gente na rua pra caramba. Porque tem peso. Um maluco é maluco, mas é o presidente. Aí o presidente diz, não, esse isolamento total é absurdo. Então, vai para a rua. Ou seja, crime. É um crime que ele está cometendo, porque as pessoas vão morrer. Vão morrer. E aí a mão invisível do mercado não vai socorrer. Quem vai socorrer é o Estado. Só que o Estado, ao mesmo tempo que eles estão com dificuldade para defender a mão. Até desistiram, né? Não, porque tem que é o Estado mesmo, deixa a mão. Quando passar, volta a mão invisível. Agora é o Estado. É que você fala, vai cair o peso da crise em cima de quem? Não é dos bancos. Não é dos bancos, não é das grandes corporações. O Trump anunciou um pacote, aquele pacote que é 7,2 trilhões de dólares para o mercado americano, sendo que desses 7,2 trilhões, só 1,4 vai para o povo, vai para a saúde, vai para os estados, o resto é para a corporação e mercado financeiro.
Quer dizer, e isso é uma coisa que não se debate. O que eles tentam debater é fundo partidário. É fundo partidário, o juiz que dá lá para o fundo partidário. Por que ele não abre mão do auxílio moradia dele? Não, o cara mora na sua casa própria e recebe auxílio moradia. Pô, abre mão para combater o coronavírus. É, Não se, é. se ele está realmente disposto a resolver o problema, quero ver ele tirar os 400 bilhões do sistema financeiro. Quer dizer, vamos parar de pagar o sistema financeiro. São 400 bi. E ele vai tocar em questão de fundo partidário. Você vê que é demagogia e má fé, cínica. Má fé, má fé. Não, e atacando o quê? Atacando, jogando água no moinho do discurso com a antipolítica. Antipolítica. Não, são os políticos. Quando, na verdade, é atacar a democracia, que continua sendo alvo, desse ataque em plena pandemia. Quer dizer, a gente está enfrentando a pandemia. O que eu tenho dito é assim, nós estamos enfrentando a pandemia, um presidente fascista maluco, aí tem um grupo de fascistas um pouquinho menos maluco, esperando oportunidade. O trabalhador meio perdido, confuso. A gente está, rapaz, numa situação difícil. E aí o Trump, no meio disso tudo, ainda manda deslocar tropas para atacar a Venezuela. Eu realmente não acho que ele vai ter essa coragem. Mas só o fato de deslocar tropa no meio dessa crise humanitária, as pessoas morrendo por falta de insumos básicos, porque não pode, seus países não podem receber o secretário-geral da ONU. Você é um cara que acompanha isso. O cara, para ser secretário-geral da ONU, ele teve apoio dos Estados Unidos. Ele teve apoio de todos. Ninguém é secretário-geral da ONU sem apoio dos Estados Unidos. O cara chega e fala assim, poxa, uma coisa assim, básica, humana, que qualquer ser humano entende. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial, muita gente morrendo. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender as guerras e vamos suspender as sanções. Depois volta tudo, depois volta a guerra. Mas nesse momento, nem esse apelo básico o imperialismo aceita, rapaz. Ou seja, é uma coisa inumana, uma coisa anti-humana. E esse debate a gente não vai travar na grande mídia. A grande mídia faz o feijãozinho com arroz e, ao mesmo tempo, convive com esse tipo de... que qualquer país civilizado, onde predominasse a civilização, a solidariedade, a cultura. Por exemplo, aquele apresentador que falou para encerrar em campos de concentração, aquele do SBT, os contaminados, você viu isso? Vi. Ele propôs encerrar. Aí ele foi suspenso. Ele só foi suspenso. Um cara desse tinha que estar preso, porque ele está propondo. Não sei o que do povo, Marcão do Povo é o nome dele, né? É Marcão do Povo, qual rapaz. Povo? Qual povo? Quer dizer, aí, não, bota no. E o próprio presidente, né? Não, idoso é problema de cada família, né? Agora você veja também, o Everton, a questão da China, né? Porque a China, eu tenho publicado algumas matérias lá da China, no meu site, o outro lado da notícia.com.br, as missões internacionais da China, né? Recentemente, a questão de 3, 4 dias atrás, eles mandaram 380 voos fretados com equipamentos, né? Ou seja, tem uma política de solidariedade internacional. Na África, eles estão muito presentes na África e tal. Quer dizer, tudo isso aqui no noticiário brasileiro nem chega perto. O que se divulga aqui no noticiário brasileiro é esse problema da guerra comercial, tentando pôr em condições de igualdade a China e os Estados Unidos. Quer dizer, não são os Estados Unidos que movem uma guerra contra a China. Quer dizer, é uma guerra da China contra os Estados Unidos, dos Estados Unidos contra a China, algo assim. E teve esse episódio, o segundo episódio lamentável do ataque dos bolsonaristas aí à China. Quer dizer, também tem um fundo de guerra ideológica aí. Como é que você vê isso? Pois é, porque, na verdade, a China, os Estados Unidos têm uma política externa, historicamente, sempre voltada... Todo país na diplomacia defende seus interesses. O problema são a amplitude desses interesses, se esses interesses são ou não baseados em valores também, valores humanos, de solidariedade, como é, por exemplo, o caso de Cuba. É claro que a diplomacia de Cuba defende seus interesses nacionais, mas tem valores ali, tem uma visão mais ampla do que é ser humano, do que é a relação. Os Estados Unidos sempre teve uma visão muito estreita, né, autocentrada,
uma nação vocacionada por Deus para dominar os outros e tal. Com o Trump, isso perde qualquer tipo de máscara, né? Tem essa vantagem, o maluco do Trump. Perdeu qualquer tipo de máscara. Não é aquilo assim do Obama. Não, nós temos ogivas nucleares, mas como salvaguarda da paz. O Trump não. Nós temos ogivas para usar mesmo e vamos usar quando for necessário. Quer dizer, ele rompe todas as máscaras para mostrar bem o que é. E surge um país que disputa o proscênio da cena geopolítica mundial, dizendo o seguinte: nós devemos, nas relações internacionais, romper com a política de soma zero, que na geopolítica a disputa de soma, a relação de soma zero é uma relação onde só um ganha e o outro perde, e passar a ter um futuro compartilhado da humanidade com a política do ganha-ganha. É assim que eles chamam, a relação do ganha-ganha. Os dois lados ganham. Os dois lados ganham. Então, toda a relação da China, a China, que é pragmática, defende seus interesses, é claro, mas ela tem outra visão, assim, não basta a China também, a gente tem que tentar que o mundo esteja bem, senão vai ter distúrbios, vai ter violência, vai ter guerra, isso não interessa para a China, que também tem outros valores que alicerçam a China, valores muito mais avançados. Isso começa a incomodar profundamente, porque essa americana, que foi conselheira do Bush, quando ela diz que os Estados Unidos perderam a oportunidade, ela diz o seguinte: os Estados Unidos perderam a oportunidade porque os Estados Unidos é que tinham que liderar, com o poderio que tem, a ajuda de solidariedade aos seus aliados. Ela não fala que a China liderou, mas a China liderou. E a China liderou sem pedir estado ideológico. A China ajudou quem? Como eu falei no início, o cara o governo da Itália não é de direita, não. Você sabe, é de extrema direita. E a China pediu atestado ideológico? Não, a China mandou ajuda quando eles pediram. A China mandou ajuda para a Itália, mandou ajuda para a Hungria, que é outro governo de direita. Quer dizer, como é que fica? Os Estados Unidos perdem a moral dele perante os aliados quando tem um presidente que fala assim: não, a gente quer a máscara para nós mesmos. E se puder, nenhum outro recebe. A gente não quer que ninguém receba máscara, nós que vamos receber as máscaras. Perde a condição moral de liderar, porque acaba revelando na sua maluquice tudo que está por trás. O egoísmo, o America First, né? América em primeiro lugar. Pode ser a ruína. Pode ser a ruína. É verdade. Agora, tem um detalhe aí também, o Everton, que quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando de questões ideológicas, questões geopolíticas, quer dizer, as classes dominantes dos Estados Unidos. É que isso formou uma ideologia histórica, e você conhece bem este processo, a história do Destino Manifesto, da doutrina Monroe, que essas classes dominantes se imaginam como se fossem os donos do mundo, né? Quer dizer, o mundo tem que submeter os nossos interesses, a nossa ideologia, a nossa cultura, e, consequentemente, eles vão fazer a guerra geopolítica. Você veja o caso, por exemplo, da Rússia. A Rússia também vai se firmando na geopolítica como um polo muito importante nesse processo de ajuda, e a Rússia vem contendo, inclusive, o caso da Síria, contendo as agressões, né, que ocorrem ali na sua vizinhança. No caso dos aviões que a Rússia mandou, sobretudo para a Itália, com ajuda, houve fechamento do espaço aéreo ali dos Estados Unidos. Era uma coisa absurda, desumana, né? Você veja que esta ideologia das classes dominantes dos Estados Unidos, ela vai se configurando assim uma espécie de propagador desses governos de extrema direita, neofascistas. Não é o caso aqui do governo brasileiro, não é isso? É o caso. E o mais grave é que sobre isso eles não têm dissenso entre eles na classe dominante, né? Eles têm dissenso sobre método, forma, sobre isso, sobre esse Destino Manifesto, doutrina Monroe, eles não têm dissenso. A Nancy Pelosi, essa que pediu com ardor, defendeu com ardor o impeachment do Trump, ela teve numa cúpula da ONU, e aí perguntaram para ela: mas e a estratégia dos Estados Unidos de confrontar a China? Que o Trump, a senhora concorda? Ela falou: sobre isso temos consenso.
Eles têm consenso sobre isso, sobre esse poderio americano. Isso é dramático, né? E aí um cara que, com todos os limites do que ele considera ser socialista, mas chega assim, não, eu me considero socialista e vou mudar essa política e tal. Esse cara não tinha chance nenhuma, o Bernie Sanders. Por quê? Porque existe um consenso. O Fernando Henrique escreveu outro dia um artigo lamentável, não dá para esperar outra coisa, ele dizendo que uma das virtudes dos Estados Unidos é que tem consenso nacional. Não tem consenso nacional. Tem consenso entre as classes dominantes. Esse consenso, sim, é inquebrantável entre as classes dominantes. O povo entra de gaiato nisso. Perguntar para o povo, você quer atacar a Síria? Ou você perguntar para um americano médio, você prefere que gaste dinheiro atacando a Síria ou construindo um sistema de saúde universal? O que o cara vai responder? Não, pô, pega esse dinheiro da Síria e bota aqui. Mas o consenso lá é da classe dominante deles. E Até só uma porque crise muito. o sistema de saúde deles é opressor, né? É inacessível para a maioria do povo. Sim, tem aquela cena do. Eu sempre conto essa cena que me chocou muito, de um documentário, quem não viu, deve ver, do Michael Moore, sobre saúde nos Estados Unidos, que tem uma cena que é um operário, não sei se você se lembra dessa cena, um operário tocando violão, aí ele só tem um dedo, parece o Lula, só tem 4 dedos, está faltando um. E aí ele conta que o torno cortou 2 dedos dele, isso ele conta no documentário. E aí os colegas pegaram os 2 dedos, botaram num copo com gelo, levaram para o hospital, e o médico chegou e falou assim, qual dedo você quer que eu implante? Ele falou, por quê? O outro não dá e tal. Ele falou, não, que seu plano, o plano da sua empresa, só cobre o implante de um dedo. Aí ele falou, quanto é o outro dedo? Aí era um valor absurdo, ele não tinha. E o cara jogou fora o dedo que podia ser implantado, porque o cara não tinha dinheiro. Quer dizer, um sistema desse, um império desse, não se mantém assim. Assim, precisa um povo que defenda. E isso está esgarçando nos Estados Unidos. Eu acho que o Bernie Sanders é uma boa notícia, porque ele mostra que ali entre os trabalhadores, entre o povo, entre a juventude, começa a se gestar a consciência de que é necessário uma opção mais profunda, uma opção mais avançada, mudanças mais profundas, sair daquele negócio. Porque essa disputa do Biden com o Trump, embora, claro, é melhor que o Biden ganhe do que o Trump, mas é mais ou menos o que já veio há dezenas de anos, né, bicho? A Hillary Clinton, o Obama e ela destruíram o país com o IDH mais alto da África e ela viu ao vivo o assassinato do Mohamed Gaddafi rindo. Mas ela era um avançado. Quer dizer, você vê a miséria desse sistema. Quer dizer, é um sistema que não tem alternativa real. O Gore Vidal, o escritor, dizia que o Partido Democrata e o Partido Republicano são 2 facções do mesmo partido, né? Do Partido do Poder Econômico. Lógico que dentro do Partido Democrata você tem os mais, como o Bernie Sanders, né? Os mais progressistas, mas no fundo a estrutura de poder que tem ali, o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Pentágono, enfim, a geopolítica que está, vamos dizer assim, enraizada no sistema de dominação, né, ou pelo menos tentativa de dominação, que eles criaram aí organismos internacionais, o FMI, o Banco Mundial na área econômica, a OTAN, que é o braço armado e tal. Quer dizer, quando se fala da democracia nos Estados Unidos, é preciso considerar tudo isso. Quer dizer, democracia em quais bases, em quais condições, para quem? Né? Exato. E uma democracia que é isso, uma democracia que foi feita na época uma legislação eleitoral que privilegia os estados escravagistas, tanto que quem é eleito não é necessariamente um votado, tanto que o Trump foi eleito tendo quase 2 milhões de votos a menos que a Hillary. É uma democracia que o voto do trabalhador, a eleição presidencial é dia útil e o trabalhador não, a empresa não é obrigada a dispensar o trabalhador. Quer dizer, é tudo para evitar. Fora o seguinte, os estados, cada estado tem o estado tem muita independência em relação à União, né? Tem muito mais do que no Brasil, é uma federação muito mais. E aí eles têm o poder de legislar, inclusive, quem pode votar ou não. Naquela eleição que o Bush ganhou como é o nome daquele que depois ficou se dedicando a temas ambientais?
É o Vidal, né? Gore, não sei o que, esqueci o nome do cara. Também esqueci. Que era o vice do O Bill Bush, Clinton, né? isso, Al vice do Gore. Clinton. Al Gore. Al É. Gore, isso. Eu me lembrava do Gore, do Al. Que o Al Gore ganhou no voto popular e perdeu também nesse voto que eles fazem por Estado. No estado que o irmão do Bush era governador, eles proibiram, por exemplo, quem tinha cumprido pena não podia votar. Aí quem tinha cumprido pena? A maioria, negros, a comunidade negra. Quem tinha dívida, não podia votar. O E cara teve tem a dívida, o fraude. que tem? E A teve a fraude da Enron. fraude. É. E E teve a além fraude. disso, teve a fraude. Tanto que, assim, o pessoal da comunidade negra, os trabalhadores, pediram impugnação com base nisso, ó, no estado do governador lá, que era o irmão do cara que estava concorrendo. Proibiram, fizeram legislação direcionada aqui a diminuir o voto negro, que era um voto tradicionalmente contra os republicanos. Quer dizer, é uma democracia que e o que se diz hoje sobre a democracia estadunidense, a chamada democracia, que não é democracia, é que mesmo, digamos, que o Sanders tivesse sido escolhido candidato democrata e fosse eleito, que ele não ia governar, que tem já uma estrutura já enraizada no Estado, que é incontrolável. E que, se você for muito quiser mudar isso profundamente, você vai ser morto, você vai ser assassinado. Porque já tem uma estrutura ali, né? Muito arraigada, muito forte, muito poderosa, o submundo, né? O É, submundo o dinheiro. das O engrenagens, Wall do Street. dinheiro. É. Wall Street governa nos Estados Unidos. E não segue regras, não É, segue regras. imagina. É. O Everton, se a gente ficar aqui conversando, a gente vai até amanhã de manhã. É verdade, é Eu verdade. quero, sempre muito bacana, era muito legal conversar contigo. Quero te agradecer muito aí a sua disposição, a sua disponibilidade. Eu sei que você teve aí um dia com bastante tarefas, bastante coisas que você já fez, e você tirou um tempinho aí para a gente bater esse papo. Queria te agradecer muito e já quero que você assuma aí o compromisso de que a gente vai voltar em outra ocasião para continuar conversando, falando dessas questões todas. Beleza? Sempre que você Combinado? me chamar, sempre que você me chamar, estou à disposição, meu amigo. É um prazer para mim e eu agradeço o convite. Tá Um bom, abraço a Everton? todos. Um abração Um aí para você, abraço. viu? Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.